Muita gente acha que passar em medicina na USP é uma tarefa que é reservada só para gênio. Só para quem é muito inteligente, para quem estuda 14 horas por dia, para quem estuda desde sempre, para quem pagou escola cara. E a verdade é que não é bem assim. E muitos outros aprovados em medicina, a gente sabe que não é assim que funciona, que a medicina não é reservada só para gênios. A gente só viu a prova de uma forma um pouco diferente. Então, nesse vídeo, para provar para você que não é uma tarefa só para gênios, eu vou dividir em 3 passos simples e práticos para você aplicar isso e saber como passar em medicina na USP. Então, para a gente dividir em 3 passos, o primeiro deles é a gente saber como estudar cada matéria. Matemática é uma matéria completamente diferente de biologia, que é completamente diferente de química, física. Cada matéria é especialmente singular. Então, não tem nenhuma matéria que você vai estudar igualzinho a outra. Cada uma tem sua peculiaridade. E é importante que você saiba isso, porque se você tentar usar o mesmo método de estudos para qualquer uma das matérias, é como se você pegasse um sapato tamanho 37, comprasse 10 sapatos e distribuísse na sala de aula esperando que todas as pessoas vistam os mesmos sapatos. Não é assim que funciona. Cada um tem um pé diferente, cada um vai ter um tamanho de sapato diferente. Então você tentar calçar o mesmo sapato em pessoas diferentes não dá certo. E a mesma coisa para o jeito que você estuda cada matéria. Se você tentar estudar matemática da mesma forma que você estuda português, isso não vai dar certo de forma alguma. Então, qual que é o jeito certo de estudar? Eu vou dar um exemplo prático aqui de matemática, que é a área que eu domino melhor. Eu vou explicar para você como é que eu estudava matemática e como é que eu recomendo que você estude matemática para conseguir ser aprovado em medicina na USP. Matemática é uma matéria que tem o menor número de teoria, então o menor volume de teoria, mas é uma matéria que, ao mesmo tempo, ela tem a maior complexidade da prova. Então, essa pouca teoria ela pode ser cobrada de inúmeras formas. Ela pode ser cobrada de formas completamente diferentes. E para isso, você vai precisar definir algumas prioridades para você. Então, vamos dizer que você queira passar pela FUVEST em medicina na USP. Você vai precisar saber qual que é a incidência dos assuntos que caem na FUVEST. Então, se na FUVEST a gente já sabe que cobra muito geometria plana, e cobra muito probabilidade, esses são 2 assuntos indispensáveis para você estudar. Você não pode de jeito algum priorizar algum outro assunto além destes. Então, no seu estudo, esses assuntos vão ter que ser principais. Então você vai definir uma ordem de prioridade com base nos 80% dos assuntos que mais caem. Então você definiu, viu essa lista de assuntos que mais caem na FUVEST, você vai pegar 80% desses assuntos e vai escrever eles ticados. Você vai colocar todos os assuntos numa ordem. Agora, a segunda parte que você vai ter que fazer é colocar eles numa ordem lógica. Então, qual que é o assunto mais fácil que tem aqui? E você vai colocando eles em ordem de dificuldade. O mais fácil vem primeiro, o mais difícil vem por último, para você ir construindo um conhecimento e se validando. Não adianta nada você começar pelo assunto mais difícil, o assunto que exija mais conhecimento, e esperar que isso vá dar algum resultado. Você precisa fazer uma ordem lógica para estudar as coisas. O cursinho geralmente dá pra gente uma ordem, mas aquela ordem não faz o menor sentido. Existem matérias que são muito mais fáceis e que são jogadas lá pra frente na esperança de não sei qual o motivo. Então você tem que criar a sua própria ordem e a sua ordem ela tem que ser lógica. Se você não consegue fazer isso, digita no ChatGPT, digita no Gemini, pede para eles a lista de incidências e pede para ele criar uma ordem lógica que seja boa para você conseguir aprender a estudar. Então você definiu a sua ordem e definiu a prioridade. Qual que é o próximo passo? É você maratonar essa teoria. E aqui não se preocupe em ficar decorando muito, em reter, em se sentir confiante com a matéria. Esse não é o momento de você aprender absolutamente nada sólido. Você só vai precisar martelar a matéria. Então, quanto antes você conseguir zerar esse conteúdo, é o melhor. Você pegou, viu uma aula inteira, sei lá, de geometria plana. Se você a menos que você não tenha entendido absolutamente nada, você não volta a rever esse assunto. Você já vai martelando. Você finalizou essas aulas e aprendeu tudo que você tinha que aprender da sua prioridade. Agora está na hora da gente ir para a fase 2. Qual que é a fase 2? É a gente pegar uma lista com esses assuntos. Existem várias plataformas na internet. Você pode pedir às vezes até para o ChatGPT, ou você pode abrir uma apostila. Enfim, usa a sua criatividade para você resolver alguns exercícios de cada matéria. Então, vamos dizer que você vai aprender geometria plana, e em geometria plana você tem a submatéria
Área do triângulo. Área do triângulo é uma submatéria pequena. Você deveria fazer, em média, 3 a 5 questões de cada submatéria. E você fazendo essas 3 a 5 questões, se você acertou 80% delas, então se você acertou 4 das 5 ou 2 das 3, você já marca essa matéria como vista e passa para a próxima. E vai fazendo isso até você conseguir matar todas as matérias da mesma forma que você fez antes. Atingiu os 80%, passa para a próxima. E vai fazendo isso. Uma hora que você conseguiu finalizar todas essas matérias, todos esses exercícios feitos, está na hora da gente ir para a parte que realmente importa, e aqui é o ouro. É o ouro, é o ouro, é o ouro de todo aprovado. Então você vai pegar, depois de ter feito esses exercícios, e vai partir para as provas antigas. As provas antigas, você vai fazer elas da estratégia que você tiver. O ideal é que você varie os exercícios. Então, se você conseguiu finalizar matemática, física e geografia, por exemplo, antes de tudo, você pode fazer um exercício de matemática, aí você faz um de física, um de geografia. Aí depois, um de matemática, um de física, um de geografia, um de matemática, um de física, um de geografia. Por que você tem que fazer esses exercícios intercalados e não fazer já toda a matemática, depois toda a física e depois toda a geografia? Não que essa segunda forma esteja errada, ela vai trazer muito resultado para você. Mas essa primeira forma que você intercala muito, você acaba obrigando o seu cérebro a ativar regiões muito diferentes para resolver cada tipo de questão. E quando você faz isso, você desenvolve uma integração muito maior entre essas regiões do seu cérebro e isso melhora muito a sua criatividade. Então, toda vez que você faz isso, no longo prazo, então não é daqui uma semana, nem daqui um mês, mas daqui 4, 5 meses, essa matéria vai ficar muito mais sólida do que você fazendo de qualquer outra forma. A prática conjugada, que é essa prática que você vai conjugando cada hora fazer um exercício, sempre sem repetir a mesma matéria e principalmente sem repetir o mesmo tema, é aí que te traz a perfeição para o vestibular. Então, esse seria o passo a passo que eu faria para estudar matemática. Se você quiser aprender sobre outras matérias, deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a próxima matéria que você gostaria de saber como estudar. Então vamos para o segundo passo. Passo 2 é o seguinte: você vai ter que se planejar. E o planejamento, ele exige uma análise temporal. Então, quando você for se planejar, você pode fazer um planejamento anual, um planejamento mensal, um planejamento semestral, um planejamento semanal ou um diário. Isso é algo que vai muito da pessoa. O que resolveu para mim para passar em medicina? Fazer um planejamento semanal. Eu não fazia um diário porque eu achava que era muito maçante ter que todo dia me planejar, mas toda santa semana eu fazia o planejamento da semana seguinte. E como é que eu fazia esse planejamento? Você pode fazer ele de duas formas. Você pode fazer esse planejamento como um cronograma ou por tarefa. E agora eu vou te explicar o pulo do gato da questão do porquê fazer por cronograma é ruim. A gente é ser humano e a gente tem dias que ficamos bem, tem dias que nós estamos mal. Principalmente nessa época de vestibular, é uma época muito difícil para a nossa cabeça. Então, às vezes a gente fica triste, às vezes fica chateado, fica ansioso, fica depressivo, não rende nada, não quer estudar, precisa de um tempo para respirar realmente, isso é normal, todo mundo precisa disso. E às vezes você tirar um tempo para respirar é a melhor coisa que você pode fazer na vida naquele momento. Então, se você fizer um planejamento por horário, em que das 8 às 12 eu vou fazer tal coisa, das 12 às 16 eu faço outra coisa. Vão ter muitos dias, e não vão ser poucos, que você vai ficar mal, e aí aquela tarefa que você tinha se disposto a fazer naquele horário não vai ser feita. E aí você vai se sentir pior ainda, porque quando a gente olha isso de uma perspectiva do nosso amigo que tá mal, que a gente vai lá e aconselha ele, fala pra ele que tá tudo bem, que tem dias que é assim mesmo, é uma coisa. Mas quando isso acontece com a gente se cobra muito mais. E você vai se sentir cada vez pior se você for fazendo isso. Então o ideal é que você faça um cronograma por tarefas. O que eu fazia? Eu colocava, por exemplo, dia 21 de abril, eu vou fazer a prova da FUVEST 2020. E eu sentava lá e tinha o dia inteiro para resolver essa prova. Se eu quisesse fazer 15 questões, depois descansar 2 horas, voltar e resolver as outras 75 numa paulada, eu poderia fazer isso. Claro que eu não estou falando para você fazer isso, porque isso não é inteligente. Eu estou dizendo apenas que resolver as tarefas ao longo de um dia inteiro é muito melhor do que você colocar o horário para resolver essa tarefa. Porque vão ter dias que você vai resolver vão ter dias que você não vai conseguir fazer essas tarefas e vai se sentir pior ainda. Então faça o cronograma por tarefas. E aí você distribui isso ao longo do dia.
Claro que você pode ter um horário de início planejado e um horário de final planejado, mas você nunca vai se sentir culpado se você não terminar dentro daquela janela, porque você vai ter o resto do dia livre para conseguir resolver se você não tiver dado conta no período previsto. A terceira coisa que você tem que se atentar, então, para passar em medicina na USP, é se atentar ao quanto de tempo que deve estudar. Existe um negócio que se chama overlearning, que é quando você estuda além da sua capacidade de aprendizado. Então vamos dizer que eu estudei 3 horas seguidas biologia. Quando eu atingi essas 3 horas seguidas de biologia, eu já passei e muito do overlearning. A partir da primeira hora que você já estudou uma matéria, tudo aquilo que você for absorver depois daquilo, que seja da mesma matéria, vai para o limbo. Com certeza você vai esquecer aquilo que você estudou depois dessa primeira 1 hora. Então qual que é o ideal? É você intercalando as matérias. Então se eu fiz 1 hora de biologia, eu faço 1 hora de física, depois eu faço 1 hora de matemática e vou intercalando. Isso naquela fase 1 que a gente tinha discutido antes da matemática, que é a fase de absorver o conhecimento. Dito isso, quanto tempo que eu preciso gastar por dia? Existe tempo bruto e existe o tempo líquido de estudos. O tempo bruto é quanto você gastou de tempo desde o momento que você chegou no lugar que você ia estudar até o momento que você saiu. Então, cheguei no cursinho 8 da manhã e saí 8 da noite. Qual que é o meu tempo bruto? 12 horas. E qual que é o meu tempo líquido? É o tempo que você efetivamente estudou. Então, dentro dessas 12 horas, você pode ter estudado 5 horas, pode ter estudado 4 horas. Isso vai variar conforme o seu grau de maturidade dentro dos estudos. Então, se você for um aluno um pouco mais maduro, ou um cara que aguenta mais, suporta mais esse estresse, sua média vai subir um pouco das suas horas líquidas. Se você for um cara que ainda é mais iniciante, está no começo, é claro que a sua média não vai ser lá em cima de horas líquidas. Isso não existe. Eu, quando começava a estudar, eu tinha uma média de 2, 3 horas líquidas por dia. E mesmo assim consegui passar em medicina na USP. Então, olha, não é coisa de gênio, não é coisa de gente que se mata. O vestibular ele pode ser um negócio muito mais tranquilo do que parece. Então, quanto que é essa média de horas líquidas que é boa para eu poder passar em medicina na USP? Eu acredito que um tempo bom, depois que você já está estabilizado, você já passou daquela fase de começar a engrenar nas coisas direito, é uma faixa ali entre 5 a 8 horas. Claro que vai ter gente que vai ter mais compromisso, não vai conseguir fazer tanto, então 5 horas para essas pessoas. E para pessoas que são mais comprometidas, que lógico que não é compromisso, mas que conseguem dedicar mais tempo, 8 horas é uma janela ótima para você conseguir estudar diariamente e passar no vestibular. Se ficou alguma dúvida sobre qualquer coisa, você deixa aqui nos comentários para mim. Se qualquer matéria que você quiser ver qual que é a forma de estudar melhor, você também manda aqui nos comentários para mim, por favor. Dá um like nesse vídeo para o YouTube conseguir subir um pouco mais o meu canal. Eu agradeço muito sua paciência, o seu compromisso. Fico por aqui. Grande abraço, tchau.